Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia. A todos os irmãos e irmãs que já estão chegando aí para nossa live desta manhã de sexta-feira. Muito bem, gente, então chegamos aí a mais um final de semana, né? Chegamos aí na sexta-feira. Hoje é dia 16 de outubro de 2020. Estamos aqui, né? Graças a Deus, estamos aqui firmes e fortes, né? Para mais uma manhã aí, para mais uma live. Essa semana nós começamos a falar sobre esse tema de sabedoria, né? Quem não precisa de sabedoria para viver, né, gente? E principalmente a sabedoria de Deus, né? Nós precisamos da sabedoria de Deus. Então, nós estamos aqui fazendo uma exposição do livro de Provérbios, tá? Para nós obtermos sabedoria, para nós crescermos em sabedoria. Hoje nós vamos continuar aqui nessa série, né? A gente está chamando esta série de Crescendo em Sabedoria, é o nome da série, Crescendo em Sabedoria, tá? Muito bem, bom, vamos ler aqui alguns comentários dos irmãos que deixaram seus comentários, né? Se você puder, deixa aí um comentário pra gente, dá um bom dia aí, né? Manda a paz do Senhor para nós aqui, tá bom? Curte aí a live, ok? O pessoal às vezes assiste e esquece de curtir. Deixa aí a sua curtida, o seu coraçãozinho aí pra gente. Se puder compartilhar, compartilhe. Vamos lá, irmã Angelina Nutti, a paz do Senhor, bom dia. Meu querido pastor José Leandro Neto, estava sentindo sua falta, hein, pastor José Leandro? Seja muito bem-vindo. Vamos lá, quem mais? Sandra Rodrigues, bom dia. Irmã Lourdes Faria, bom dia. Luiz Carlos Correia Sampaio, bom dia, Luiz. Rosa Lousada, irmã Rosa, saudades da irmã Rosa, Deus abençoe. Zoraia Conceição, bom dia. Mesaque Borges, bom dia, irmão Mesaque. Bom dia. Joana Dark, Ana Félix, quem mais? Vamos ver aqui. A Ana Félix está dizendo aqui, senti sua falta ontem. Fugir, né, Ana? Eu também mereço, né? De vez em quando. Ontem a Simone participou do culto aqui de casa, né? Eu fui ontem, a Luísa dirigiu o louvor lá na igreja do Tucuruvi, foi uma bênção, né? A Luísa também é uma menina de ouro, abençoada, tocou lá com o Rodrigo, com o Samuelzinho, foi muito bom, né? Aliás, né, Simone, quem não assistiu o culto ontem à noite, você precisa assistir, hein, gente? É verdade. Ontem nós pregamos também uma mensagem muito interessante sobre a questão da espera, né? Que Deus permite na nossa vida a espera, né? Você talvez esteja esperando algo, né? Do Senhor. Então, você precisa ouvir a mensagem, viu? Sobre lições da espera, né? Lições dos tempos de espera na nossa vida, tá? Então, a irmã Ana aqui diz que sentiu falta da Simone. A Regina Amaral tá dando bom dia. Rodrigo Freitas, eu não tô me lembrando quem é o Rodrigo. Depois você fala, Rodrigo, de onde você é, sua igreja. Doralice Santana também tá sempre com a gente, a Doralice, viu? A Regina tá dizendo que também sentiu a sua falta. Quem mais? José Reis, bom dia. Bom dia, José. Né? Cabelo da pastora ficou ótimo, adorei. A Regina tá falando aqui. Eutália Santos, bom dia. Maria Aparecida, é a Cida, né? A Cida, mãe do Carlão, né? A Patrícia Franco tá com a gente, o Orlando Figueiredo tá com a gente, bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui deixou bom dia pra gente aqui, ó. A Neidinha Faria saiu hoje. Eu não sei por que ele acha que é tão difícil falar seu nome. Irlene Bragança tá com a gente também, Irlene. Deus abençoe, a paz. Carlão, a paz.
Bete Gonçalves, Márcia Cipriano, Rose Madruga. Olha quanta gente, né? Já está conosco nesta manhã. Rodrigo Freitas, ele está falando, coloca o link da mensagem. Você está no meu perfil aí. Opa, travou. Basta você entrar no meu perfil do Facebook aí que você já encontra. Nas postagens de ontem você já vai encontrar o nosso culto, né? A transmissão do culto, e você tem acesso à mensagem, tá bom? Ederson e Dina tá com a gente também, não é? O Rodrigo Freitas, ele tá dizendo que ele mora na Flórida, nos Estados Unidos. Acho que você já esteve conosco, né, Rodrigo? Se não me engano, você já esteve conosco em outras lives, né? Muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Deus abençoe sua vida aí. Amém. Desde a Flórida, nos Estados Unidos. Muito bem, vamos então para o momento de louvor aqui com a Simone. Vai deixando aí o seu comentário pra gente, tá bom? Vai compartilhando esta live em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Como diz a galera aí, sextou, né, gente? Mas o final de semana tá chegando aí, graças a Deus, e tivemos uma semana abençoada, né? Então nós vamos cantar um louvor aqui ao Senhor, um louvor muito lindo do Ademar de Campos, bem antigo também, que fala: bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Então, o Senhor está sempre bem perto, né, de nós. E ele diz ainda: o meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Então, eu acho que é isso que a gente tem feito todas as manhãs, né? Desfrutado da comunhão com o Senhor, né, nesses momentos, né, dessa live que nós estamos fazendo. Então, vamos desfrutar mesmo desse momento, dessa presença de Deus, né, dessa importância que nós temos dado em meditar na sua palavra. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito com você, tem falado muito comigo também. Então, essa é a presença de Deus na nossa vida, amém? Então, vamos lá. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus,
nós possamos fazer deste louvor uma oração, né? Dizer ao Senhor, minha alma tem sede de Ti, dependo de Ti. Quebranta o meu coração, que possamos ter um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, amém? Aleluia! Deus nos ama, amém? Aleluia! Tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Senhor, Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me Amém, glória a Deus. Lembre-se sempre, né? Que Deus te ama. Amém. Amém, graças a Deus. Bom dia aí a todos os irmãos que foram chegando aí, né, durante o louvor, tá? Registrando aqui, ó, não sei se eu já tinha citado, a Rose Madruga tá aqui com a gente já. A Cláudia Orquida também chegou por aqui, né? Já está conosco. A Nilde Jesus está com a gente aqui. A Valquíria Menezes, olha aí a Valquíria aí, né? Valdemir da Silva, bom dia Valdemir, a paz. Bom dia. Marta de Souza Vicente, quem mais? Deixa eu ver aqui, eu acho que os outros, a Gedalva Venâncio também, a Ana Novaes, né? É isso, né? Eu acho que são esses, os outros irmãos eu já tinha citado aqui os nomes
do pessoal que deixou um comentário aí pra gente. Ok, gente? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios, se você puder acompanhar com a gente na Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 4, ok? Não é? Chegou aqui, a Gabriele Pereira também chegou aqui. A Gabriele acho que gosta da gente, viu, Simone? Que ela tá sempre acompanhando. Eu sei que ela gosta, a gente também gosta muito dela. Ela tá sempre acompanhando as nossas lives. Da mãe dela, do pai dela, do irmão dela. É, verdade. Família querida, né? Pastor Nelton e Viviane, né? Casal abençoado, né? Amém. A Regiane também chegou aqui, dando bom dia. Amém, gente. Então vamos lá. Provérbios capítulo 4. Gente, nós vamos ler esse texto aqui. Hoje pela manhã eu estava lendo esse capítulo 4, né? E eu fiquei até assim, cheguei a ficar em dúvida se eu deveria ou não compartilhar esse capítulo com vocês. Por quê? Porque é aquele ponto que a gente tem falado, não é? Desde terça-feira, a gente começou essa série na terça-feira. E a gente tem falado para vocês, né, que o autor aqui do livro de Provérbios, que é Salomão, ele repete bastante, no início aqui do livro, ele repete bastante, né, as mesmas coisas, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele quer enfatizar, né, e aí eu fiquei pensando, será que eu devo ler de novo? Porque ele vai repetir muitas coisas aqui no capítulo 4 que a gente já falou. Mas eu decidi que sim, que a gente deveria seguir aqui. Porque se a Bíblia está dando essa sequência para a gente, né, irmãos? Se a palavra de Deus está repetindo, é porque é importante, né? Então eu penso que a gente deve também reafirmar essas coisas. Mas hoje nós vamos também fazer o seguinte, né? Nós vamos, à medida que nós formos lendo aqui o texto, nós vamos fazer algumas correlações com outros textos também da Bíblia, tá? Para reforçar aqui alguns conceitos, para reforçar aqui alguns princípios, tá bom? Então, é isso. Vamos ler aqui, eu vou pedir para a Simone ler para a gente os 2 primeiros versículos, tá? Provérbios 4, versículos 1 e 2. Vamos lá, Simone. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Olha só, aqui, então, gente, uma coisa importante, né? Você vai perceber que principalmente esses primeiros capítulos, isso vai até o capítulo 9. Nesses primeiros capítulos, a maneira como o autor do livro fala é como se um pai estivesse falando com um filho, tá? É uma exortação paternal, né? É um pai exortando, orientando seu filho. Então, ele diz aqui, ó, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, note aqui as expressões, né? Ouvi, estai atentos, né? Como se o pai estivesse falando aqui, preste atenção, fique atento, fique ligado, né? Ouçam, estai atentos, preste atenção. Por quê? Verso 2, porque vos dou boa doutrina, não é? Vocês fiquem atentos porque eu estou ensinando para vocês uma boa doutrina. Não deixeis o meu ensino, tá? Então, olha essas expressões. Ouvi, estai atentos, não deixeis o meu ensino, né? Então, é sempre um chamado aqui para a gente realmente tá bem atento, né? A orientação aqui, tá? Muito bem. Agora, olha só, gente, que interessante. Eu fiquei meditando nessa manhã aqui, nesse texto, eu estava lendo até um comentário. Olha que interessante, Simone, aqui o versículo 3.
a gente pode perceber aqui, gente, olha que coisa fantástica, a gente pode perceber aqui 3 gerações. Isso aqui é muito sério, gente, isso aqui é muito importante. Porque o escritor aqui, então a gente entende que é Salomão que está escrevendo aqui, né? Ele diz assim no verso 3, olha só, ele diz assim: quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então, verso 4, ele me ensinava e me dizia. Tá? E aí, a partir do verso 4, ele vai dizer o que o pai dele falava para ele. Mas olha que interessante, Simone, preste atenção. O escritor, ele está dizendo o que o pai dele ensinou para ele. E aqui ele está ensinando para o filho, ou para os filhos. Não é? Porque ele está falando, filhos, ouvi, preste atenção. Então, o escritor aqui, o autor, ele está ensinando para o filho. Mas ele está falando o que ele aprendeu do pai. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem 3 gerações. A gente tem o pai do escritor que ensinou para ele e o escritor ensinando para os seus filhos. São 3 gerações aqui. Não é? Então, isso aqui mostra para a gente o quê, irmãos? A importância de nós passarmos o ensinamento de geração a geração. Não é? A importância de nós ensinarmos aos nossos filhos e os nossos filhos ensinarem aos nossos netos, né, as verdades da palavra de Deus. Você sabe, irmãos, assim, eu estou aqui me lembrando, né, que Deus tem sido muito bondoso, né, com a minha família, com a minha geração, porque, graças a Deus, né, os meus avós, né, quando eu escrevi a minha biografia aí para o pessoal, quando eu fiz 50 anos agora, eu falei sobre isso, né, que os meus avós, tanto paternos quanto maternos, já eram pessoas que temiam a Deus, né? O meu avô, por exemplo, o pai da minha mãe, ele foi presbítero na igreja, né? O meu avô paterno não chegou a ser presbítero, mas ele era um homem que ele amava a Bíblia, ele amava a palavra de Deus. Quantas vezes eu não cheguei na casa do meu avô paterno e ele estava lendo a Bíblia e ele vinha me fazer pergunta da Bíblia, né? E assim os meus pais também né, cresceram no temor do Senhor, ensinaram a mim, aos meus irmãos, e nós temos procurado ensinar os nossos filhos. Olha que interessante, eu estou falando aqui de 4 gerações, né, no caso da minha família. Os meus avós passaram para os meus pais, que passaram para mim, para os meus irmãos, que estamos passando para os nossos filhos. Então é muito interessante aqui isso, porque o autor aqui ele está falando, né, no versículo 3, quando eu era filho, em companhia do meu pai, verso 4, então ele me ensinava e me dizia. Agora a gente vai ver o que é que o pai dizia para esse filho, que agora está ensinando o seu filho. Mas antes disso, eu vou pedir para a Simone ler o texto. Não sei se você estava abrindo aí, Simone. É de Deuteronômio 6. Abri e fechei. Não, vamos lá. Deuteronômio 6, porque esse texto é muito interessante, né? Tem a ver aqui com o que a gente está falando. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Olha só, qual foi a orientação, né? É a orientação de Deus aí, né, Simone? É a orientação assim, de Deus para o povo dele. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Isso, você quer comentar esse texto aí, Simone? Do que está falando aí? Diz, né, que era uma forma de estar sempre ministrando a palavra de Deus ao coração dos filhos, né? Em todo o tempo. Eles não usavam só um período do tempo, né? Por exemplo, a gente vai na igreja, leva os nossos filhos para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado. Era o tempo todo, gente. Era ao levantar, você vê, o texto diz ao levantar, ao deitar, no caminho, andando, né? Em todo o tempo eles estavam, isso fazia parte
porque eles aprendiam, até as crianças israelitas, eles aprendiam a ler e escrever através das leis, né? Eles usavam muito as leis, né? E a palavra de Deus mesmo, para ensiná-los quando eles estavam indo para a escola. A palavra de Deus era uma espécie de cartilha para eles. Eles aprendiam a ler e escrever a partir da palavra de Deus. Né? Exatamente. Então, a questão era que eles tinham que estar ensinando, sempre fazendo eles remoer, né? Remoer o ensinamento, os mandamentos, as ordenanças de Deus e tal. Então, é isso. É interessante porque aqui, gente, esse texto que a Simone acabou de ler está em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, tá? Capítulo 6, versículos 6 e 7. É o Senhor que está falando aqui. Ele diz aqui: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro a palavra tem que estar no teu coração, certo? Uma vez que a palavra está no teu coração, aí o que ele diz? Tu as inculcarás a teus filhos. Então, a tarefa nossa, né, de pais hoje, né, e avós, né, quem é avô já, e é interessante essa expressão, é inculcar. É colocar na cuca, né? É inculcar aos teus filhos. Você tem que colocar na cuca, na cabeça dos seus filhos, o quê? Essas palavras. As palavras do Senhor. Outro dia eu estava lendo um comentário, faz tempo que eu tinha visto essa passagem, e o comentarista dizia que era como se em todo tempo, aonde eles estivessem, o que eles estivessem fazendo, os pais davam sempre uma introdução às coisas espirituais. Eles falavam sobre Deus, né? Então, era como se Deus fazia parte o tempo todo na vida deles. Nas festas, no trabalho, em todo o tempo, durante o dia, Deus estava sempre presente de alguma forma na vida deles. É lindo isso, né? É uma coisa bonita mesmo. Era todo, como diz aqui, ó, é assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, o tempo inteiro. Tem que estar batendo, tem que estar inculcando. Tanto é que os próximos versículos ele fala: ó, atarás como sinal na tua mão, te serão como frontal entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, em todas as coisas é a presença de Deus na vida do povo de Israel, né? E a presença da palavra, né? Também da palavra de Deus, né? Tá bom, então vamos voltar lá para o livro de Provérbios, capítulo 4, tá? Então, vamos lá. O escritor aqui, ele está falando com os filhos dele, mas ele está relembrando que ele tá ensinando para os filhos aquilo que ele aprendeu do pai. Então ele está relembrando o que o pai ensinou para ele e o que ele está passando para os filhos agora. E o que é isso então? O que o pai dele ensinou para ele e que ele está ensinando para os filhos agora? Olha, verso 4. Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Não é? Quer dizer, se você guardar os meus mandamentos, que eram os mandamentos do Senhor, né? Se você guardar os meus mandamentos, você vai viver, você vai ter vida. Né? Verso 5, olha. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. 6. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Olha que lindo, né, gente? Não desampares a sabedoria, e a sabedoria vai te guardar. Ama, e ela te protegerá. Tá? Vamos lá. Verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuis. Adquire entendimento. Estima, verso 8, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema, né, uma coroa de graça, e uma coroa de glória te entregará. Então, olha só,
Aqui, gente, todos esses versículos que eu acabei de ler, a gente poderia parar aqui com calma, explicar cada um deles, né? Mas é que a gente já fez isso nas lives anteriores. Mas o que eu quero destacar aqui para você é a ênfase. Você percebe? A ênfase. Não é? A ênfase. Eu até grifei aqui os verbos. Olha só que interessante. Olha, eu vou reler os verbos aqui. Ó. Retenha, guarda, adquire, né? No caso, a sabedoria. Não te esqueças. Ó, não te apartes, né, dessas palavras, não te apartes delas, não desampares, né, a sabedoria, ama a sabedoria, adquire a sabedoria. Né? É interessante, aqui ó, com tudo que possuis, com tudo que você possui, você precisa adquire a sabedoria com todas as suas forças. Né? Gente, puxa vida, eu fico pensando, né? A gente está vivendo uma geração que está tão distante disso, né, irmãos? Às vezes isso dói no meu coração, pessoal. Dói no meu coração. Né? Saber que as pessoas estão tão distantes, né? Às vezes até as nossas famílias mesmo estão tão distantes das coisas de Deus, das coisas espirituais, dessa sabedoria. E a palavra está aqui falando, está repetindo, né? Adquire a sabedoria com tudo que você possui. Faça de tudo para você adquirir a sabedoria. Por quê? Ó, o verso 8, estima, olha os verbos, estima, abrace-a. Porque se você fizer isso, você vai ser exaltado, você vai ser honrado. Né? Uma coroa vai ser colocada sobre a tua cabeça. Né? Você vai ser honrado. Então, olha que lindo, né, gente? Tá aí, né? Mais uma vez aqui a exortação, né, para nós, tá? Muito bem. Agora, olha só. Eu vou pedir para Simone ler do versículo 10 ao 13. Tá? 10 ao 13, preste atenção agora. Você quem gosta de anotar aí, anote isso aí. Do versículo 10 até o 13, nós temos aqui o caminho da sabedoria. Olha só que interessante. Do 10 ao 13, o caminho da sabedoria. Aí depois do 14 ao 17, o caminho dos perversos. Tá? Então, primeiro é falado aqui sobre o caminho da sabedoria, depois o caminho dos perversos. E aí, o verso 18 e 19, vai fazer uma comparação entre os dois caminhos. É muito interessante isso. Preste atenção. Pega os detalhes aí, né? Como a gente brinca. Pega a visão aí, irmão. Pega a visão. Pega os detalhes. Olha só. Simone vai ler do 10 ao 13, que é o caminho da sabedoria. Vamos ver qual que é o caminho da sabedoria. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não te embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Olha aí, né? Então veja aí, tá sempre a ênfase. Ouve, aceita, né? Ouve, filho meu, aceita as minhas palavras. Porque se você ouvir, se você aceitar, o que diz aí? Se te multiplicarão os anos de vida. Né? Você vai viver muito tempo. Se você andar nesse caminho da sabedoria, você vai ter longevidade, você vai viver muito tempo. Aí diz aqui no 11, ó, no caminho ó, o caminho da sabedoria aí, tá vendo? No caminho da sabedoria te ensinei, o pai tá falando aqui pro filho. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas, né, pelo caminho da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Tem muita gente vivendo embaraçada. Exatamente. Ai, gente, olha, a gente conversa com as pessoas assim, meu Deus, quanto embaraço, quanto tropeço, gente. Né? Também. E assim, e tem muito crente, viu, gente? Muito crente com a vida embaraçada.
embaraçada. Por quê? Porque exatamente, não tem sabedoria para viver, né? Não anda no caminho da sabedoria, né, gente? Nossa, Porque... você olha, você conversa com a pessoa, você fica assim, meu Deus, você fica pensando, meu Deus, quanta situação, uma coisa vai puxando a outra, sabe? E parece que é um rolo de neve de situações e parece que uma coisa vai puxando a outra e piorando. Então, realmente, e a pessoa, a gente vê que a pessoa fica parece que ela está num beco sem saída diante da situação. E às vezes você fala, meu Deus, o que eu posso fazer por você é orar. Orar, porque realmente, para que Deus endireite, né? Aí abra portas e endireite a situação, né? Porque é muito embaraço, gente, é muito embaraço. Exatamente. E aqui o que o texto está dizendo? Que se você andar no caminho da sabedoria, se você andar nas veredas da retidão, aí os seus passos não vão se embaraçar. Você pode até correr que você não vai tropeçar. Mas para você correr e não tropeçar, para você andar e não se embaraçar, você tem que estar andando em qual caminho? No caminho da sabedoria, no caminho da retidão. É isso que está dizendo o texto, tá? Então, como eu disse, do verso 10 ao 13, fala do caminho da sabedoria. Tanto que o verso 13 vai dizer, ó, retém a instrução, retém, segura a instrução, não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. A tua vida depende disso. Percebe, gente? A gente precisava falar isso para os nossos filhos, né? Meu filho, a tua vida depende disso daqui. Pelo amor de Deus, presta atenção nisso aqui. Não é? Bom, vamos lá. Agora a Simone vai ler do 14 ao 17. Agora do 14 ao 17 vai falar do contrário, vai falar do caminho dos perversos, tá? O caminho dos perversos. Vamos lá, Simone. Do 14 ao 17? Isso. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o e não passe por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da iniquidade e bebem o vinho das violências. Isso. Então, aqui, né, o pai está dizendo pro filho aqui que essa palavra serve para nós, né, gente? Obviamente, né? Então, o que o pai está dizendo aqui pro filho? Ó, não entre na vereda dos perversos, no caminho dos perversos. Não entre. Não siga por esse caminho, pelo caminho dos maus, né? Olha o 15, evita isso, né? Pelo amor de Deus, evita. Nem passe por esse caminho. Desvia-te dele, passa de largo. Não brinca com isso, não brinca com fogo, né? Como se o pai está falando aqui, ó. Quando você vê o caminho errado, você nem chega perto, você nem passa perto, passa longe, né? Porque às vezes tem pessoas que, como eu falei aqui, brincam com fogo, né? Não, eu vou chegar só um pouquinho perto aqui, só um pouquinho, né? Até aqui, gente, nos capítulos seguintes, olha, é impressionante, mas nos capítulos 5, a gente vai ver depois, mais para frente. No capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, 3 capítulos, 3, o autor vai falar sobre o perigo, né, do adultério. O perigo do adultério, gente. Né? Então, assim, você vê o caminho errado, você não pode nem... Não, eu vou só ficar um pouquinho aqui, né? Como eu sempre falo, né? Quando estou lembrando aqui de José do Egito, né? Quando a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, se ele tivesse falado assim, se ele tivesse pensado, não, eu vou ficar só um pouquinho com ela aqui, vai. Eu não vou me deitar com ela, mas eu vou... Curtir um pouquinho. Eu vou tirar uma casquinha aqui, eu vou curtir um pouquinho aqui. Eu vou deixar a adrenalina subir um pouco aqui. Ele teria pecado, gente. Teria pecado. Então aqui o texto está dizendo, ó, nem passe por esse caminho, desvia dele. Passa de largo,
Mas não é só a questão do adultério, tá, gente? É tudo que não for do agrado de Deus. A gente tem que ficar longe disso, tá? Porque ele diz aqui que os maus, as pessoas ímpias, né? Eles não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se eles não fizerem tropeçar alguém. Tá aqui no verso 16. E o 17 diz que eles comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, né? A impiedade, o pecado, a violência para essas pessoas é como se fosse comida, é o alimento deles. É isso que o texto quer dizer aqui, tá? É importante ouvir isso, né? Porque tem muitas irmãs aí, né? Até irmãos que têm filhos e têm netos, né? Talvez essa palavra é para a gente passar para frente, né? E instruir mesmo, porque muito das dores de cabeça que os pais têm é porque realmente não gastou tempo sentando, conversando, inculcando a palavra de Deus no coração, né? Do jovem, do adolescente. Então, é uma reflexão para nós, né? Nós precisamos realmente, assim, parar e sentar um pouco, tentar sentar, né? Porque jovem e adolescente hoje não é fácil, eles nunca têm tempo para nada, mas é tentar ministrar a eles a palavra e ensinar o caminho certo, né? É falar, ó, fica ligado, cuidado com as influências, isso não é bom para você, será que isso que você vai fazer é bom, será que vai te trazer algum benefício? Então, é gastar tempo, né, para que o jovem ou adolescente possa aí ter uma vida adulta ajuizada, né? É gastar tempo. Então, infelizmente, o mundo está tão ativista, né, que as pessoas não têm tempo de sentar e conversar. Então, é difícil, mas a gente precisa tentar ministrar a palavra de Deus no coração deles, para que eles possam tomar esse devido cuidado, né? Porque depois as dores de cabeça, elas vêm e as consequências são terríveis, né? Então a gente precisa, como pai, como vó, como tia, como tio, a gente precisa tentar ajudá-los nessas questões, né? Amém. E aí, gente, olha só, preste atenção. Você tá ligado aí? Preste atenção. Do verso 10 ao 13, o caminho da sabedoria. Do verso 14 ao 17, o caminho dos perversos. Agora, o verso 18 e o 19 vão fazer uma comparação dos dois caminhos. Vai comparar o caminho da sabedoria com o caminho da perversidade. Vamos ver aqui? Vamos lá, Simone, lê pra gente. 18 e 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Isso. Olha só, preste atenção. A vereda dos justos, né, o caminho dos justos, o caminho da sabedoria, é comparado ao que aqui? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, o caminho da sabedoria, gente, ele é como a luz da aurora. O que significa isso? É como quando o dia vai raiando, né? Então, se você acordar bem cedinho, né? Quem gosta de acordar cedo sabe, às vezes você acorda, ainda está escuro. Não é assim? Você acorda ali umas 5, 5 e meia da manhã, está escuro. Mas quando vai, dependendo da época do ano, né? Por exemplo, agora a gente está chegando numa época, primavera, verão, que o dia amanhece, né? O dia amanhece cedo, tá certo? Então você acorda umas 5 horas da manhã, tá escuro ainda, mas aí o dia vai clareando, até chegar o sol do meio-dia, até ser dia perfeito, totalmente claro. Então ele está dizendo que a vereda do justo, o caminho da sabedoria é assim. Ele vai clareando, olha aí. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é o caminho da sabedoria. Esse é o caminho dos justos. Agora, e o caminho dos perversos? O caminho dos perversos é como a escuridão. O caminho dos perversos é a noite. É a madrugada, a alta madrugada. É como a escuridão. Nem sabe eles em que tropeçam.
né? Porque no escuro é assim. Você tropeça, né? Já acordou de madrugada e sai tropeçando, batendo o pé em um monte de coisa, né? Já aconteceu isso com você? Então, é isso, né? O caminho do perverso, ele é como a escuridão. Os perversos tropeçam e nem sabem no que estão tropeçando. Então, olha que contraste interessante. Bom, agora nós vamos terminar a nossa meditação, porque do versículo 20 até o 27, gente, agora preste atenção nisso, Simone, olha que interessante. Você está precisando fazer um check-up aí da sua saúde? De vez em quando a gente precisa fazer, não é? Hein, Simone? Opa! Precisa ir no cardiologista, né? Fazer um check-up do coração, né? Eu lembro que o ano passado eu fiz eu fiz uma bateria de exames, né? Fui no cardiologista, fiz aquele teste de esteira, né? Para ver se está tudo em ordem, né? Enfim, fui em vários especialistas, fiz vários exames, né? Porque de vez em quando você precisa fazer um check-up geral, né? Dar uma verificada como é que tá a máquina, né, gente? E aqui, irmãos, olha só, preste atenção, do versículo 20 ao 27, aqui nós temos um check-up, vamos dizer assim, um exame médico espiritual. Espiritual, olha que interessante, eu quero que você perceba como esses versículos falam, né? Aqui o autor ele usa as partes do corpo, né? Ele vai falar de ouvidos, ele vai falar de olhos, ele vai falar de coração, ele vai falar do corpo, ele vai falar da boca, ele vai falar dos lábios, ele vai falar das pálpebras, ele vai falar dos pés. Olha só quantas partes do corpo. Então ele usa todas essas partes do corpo para ensinar para a gente que nós precisamos de fazer um exame médico, mas da nossa alma, do nosso espírito, tá? Então vamos lá, vamos por parte aqui. Eu vou pedir para a Simone ler do 20 ao 20. E esse check-up aqui, esse exame médico, vai do 20 até o final do capítulo, até o 27. Mas vamos pegar primeiro do 20 ao 22, tá? Vamos por partes aqui. Vai lá, Simone. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Olha só, então, mais uma vez, né? Filho meu, atenta, preste atenção para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina o que? Os teus ouvidos. Que é uma parte do corpo, né? Uma parte do nosso corpo. Então, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Aí o 21. Não os deixes, né? Os ensinamentos, não os deixes apartar-se dos teus olhos. Os teus olhos têm que estar sempre atentos aos meus ensinamentos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Olha aí, já falou de ouvidos, já falou de olhos e já falou de coração. Por quê? Por que que você deve estar atento, estar inclinado, estar guardando isso? Verso 22. Por que que você tem que guardar essas coisas? 22. Porque são vida para quem os acha. E saúde, olha aí, saúde para o seu corpo. E não é só saúde física, não, gente. É a saúde espiritual, é a saúde da alma, né? Das emoções. É saúde em todas as áreas, tá? E aí, gente, a gente chega ao 23. E aqui eu tenho que falar algo para vocês. Esse versículo 23, para mim, tem sido um dos versículos mais importantes na minha vida, gente. Esse Provérbios 4, 23 aqui, graças a Deus, eu aprendi bem cedo a decorar esse versículo e sempre me lembrar dele em muitos momentos da minha vida, né? Que aqui, isso aqui é uma chave, gente. É uma chave para você viver realmente com sabedoria, né?
O que diz aí? Lê pra gente, Simone. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha aí. Aqui, gente, não tem como enfatizar a importância desse versículo, gente, de forma adequada. Né? Porque aqui o autor diz assim, sobre tudo o que você deve guardar. Acima de tudo que você deve guardar. O que você tem que guardar? Aquele dinheiro que está na poupança, é isso que você tem que guardar? Né? A sua casa, o seu carro, aquelas barras de ouro que você tem lá no seu guarda-roupa. É isso que você tem que guardar acima de todas as coisas? Não, gente. O que você tem que guardar acima de todas as coisas é o teu coração. Só que aqui não é coração literalmente falando, tá? É coração, quer dizer aqui o seu interior, as suas vontades, as suas emoções, a sua mente. Sobre tudo, acima de tudo que você deve guardar, você tem que guardar o teu coração. Porque é do coração que procedem as fontes da vida, as saídas da vida. É do coração, gente. Olha, lembre-se, tem um texto, lembra daquele texto que Jesus fala para os discípulos, né? Lembra-se, mano, daquele texto que os fariseus, eles ficam... isso está em Marcos capítulo 7, tá? Os fariseus, eles começam a se incomodar porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, né? Lembra disso? Sim. Tá? Então veja, só que os fariseus, eles ficavam incomodados com isso, não porque eles estavam preocupados com a questão da higiene, tá? Eles ficavam implicando com isso porque por causa das leis cerimoniais lá que eles haviam, né? das leis cerimoniais, né? As leis dos judeus, as leis cerimoniais dos judeus. Eles ficavam implicando por causa disso. Então, Jesus falou assim para eles, olha, o que contamina o homem, nesse contexto aqui Jesus falou, o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Né? Não é o fato, se a pessoa comer uma coisa sem lavar a mão, veja, todo mundo deve lavar a mão para comer, certo? Mas se comer sem lavar a mão e alguma impureza entrar, isso vai sair, vai ser expelido. Jesus até fala, a pessoa vai para o lugar escuso e vai evacuar, aquilo vai sair até nas fezes, tá certo? Então, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca vai descer aqui para o ventre e vai ser expelido, não é? Não é isso que contamina o homem. Jesus falou que contamina o homem é o que sai. Porque o que sai começa aqui aonde, Simone? No coração. A boca fala do que está cheio o coração. Exatamente, a boca fala do que está cheio o coração. Só que Jesus fala, olha só, vou até ler o versículo aqui, ó. Jesus fala assim, Marcos 7, 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, né, que é o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, gente, preste atenção. Como é que... Olha só, aqui ele fala, né? Por exemplo, ele fala dos pecados sexuais aqui. Ele fala de prostituição, ele fala de adultério, ele fala de lascívia. Tá? Como que começa um pecado sexual? É no coração. É no coração. Alimentando. Vai alimentando. Se a pessoa não vigiar o coração, termina acontecendo. Por isso que Provérbios diz sobre tudo, acima de tudo que você deve guardar, você tem que guardar o teu coração.
Mas não são só os pecados sexuais. Aqui fala de furtos, né? De homicídios. Como que uma pessoa mata outra? Como que a Suzanne von Richthofen conseguiu arquitetar a morte dos próprios pais? Como? Como que você acha? Uma moça bonita, estudada, de boa família. Como que ela fez aquilo? Nasceu no coração, gente. E ela foi alimentando aquilo. Ela foi alimentando, ela não guardou o coração. Deu no que deu. Então, isso aqui é o seguinte, ninguém tá isento disso daqui. Todos nós corremos perigo se nós não guardarmos o coração. Você tem que guardar a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, o seu interior, né? E aí fala aqui, ó, fala do quê? Fala de avareza, que é o amor ao dinheiro, né? Fala de engano, fala de inveja. Olha aí, a inveja. Tem muita gente que tem problema com a inveja, né? É invejoso. Sofre quando vê o outro prosperar. Tem gente que sofre, gente. Tem gente que sabe, que perde o rebolado quando vê uma pessoa, um amigo, um familiar, um parente prosperar. Inveja, né? A pessoa não está guardando o seu coração, né? E aí vai a soberba, né? A arrogância. A pessoa não guarda o coração para ser uma pessoa humilde, então ela se torna uma pessoa soberba, arrogante, autossuficiente, tá? Até a loucura diz aqui que procede do coração, né? Porque a pessoa não guarda os seus pensamentos, não guarda as suas emoções. Então, olha só, fica aqui esse texto pra gente. Sobre tudo que você deve guardar, você tem que guardar o teu coração. Então, é o check-up aqui que a gente está falando, né? É o exame médico aqui, ó. Já falou de ouvidos, de olhos e de coração, tá? Agora vamos lá. Agora a Simone vai ler os últimos versículos para a gente terminar, do 24 ao 27. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então tá aí, né? Ó, o verso 24 diz, desvia de ti a falsidade da boca. Olha, agora a boca entrou no exame médico, a boca. Né? Desvia de ti a falsidade da boca. A mentira, né? Boca falsa. E afasta de ti a perversidade dos lábios. Então preste atenção. Primeiro ele fala que você tem que guardar o coração. Depois ele fala que você tem que guardar a boca. Por quê? Porque, como a Simone disse agora há pouco, a boca fala do que está cheio o coração. Se você não guardou o coração, isso vai se expressar pelas suas palavras. Então, você fala. Aliás, né, Simone, o livro de Provérbios, gente, ele vai ensinar muito. Tem muitos versículos aqui para frente. Né? Eu até quero te incentivar, você que está acompanhando a gente, vai lendo o livro de Provérbios aí. Pega a sua Bíblia e vai lendo. Todo dia lê um capítulo do livro de Provérbios. Mas não é só ler, tá? É entender. Ler, entender, meditar, né? Aplicar na sua vida. Tenta ler em 2 traduções diferentes para você entender melhor. E você vai ver que o livro de Provérbios ele traz muito ensinamento sobre as palavras, sobre a língua, né? Como a gente deve usar a nossa língua, a nossa boca, tá certo? Aí o verso 25 diz também, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. O que é pálpebra, gente? Pálpebra é essa pele aqui, né? Essa camada fina de pele que cobre e protege os olhos. Isso é a pálpebra, né? Então, olha aqui, agora falou de olhos, né? Então já tinha falado de ouvidos, de olhos, de coração,
falou de boca, falou de lábios, agora voltou a falar dos olhos, das pálpebras. É o exame médico aí, como é que tá? Como tem sido os seus olhares, né? Como tem sido os seus olhares? Você tem desviado o seu olhar para um lado ou para o outro? Ou os seus olhos têm olhado, né, direito? Né? Tem olhado diretamente diante de ti? Né? Porque o apóstolo João diz, né, gente, que a gente tem que tomar muito cuidado com a concupiscência dos olhos, né? O desejo desenfreado dos olhos. Os olhos são uma porta de entrada do que desce aqui para o nosso coração, né, Simone? Do que entra no teu coração, os olhos e os ouvidos são duas portas de entrada. Então a gente tem que vigiar bastante. E, para a gente terminar, diz aqui no 26, pondera a vereda dos teus pés. Né? Os caminhos que os teus pés andam. Preste atenção. Todos os seus caminhos sejam retos. E o 27, não declines, né? Não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Se você percebe que um caminho é maligno, Deus, tira o teu pé dali. Rapa fora dali, tá? Então, depois você lê com calma aí os versículos 20 ao 27 e faça o seu check-up, tá? Faça o seu exame médico de como está aí a sua saúde espiritual, a sua saúde da sua alma, do seu espírito. Amém? Amém. E aqui fica essa palavra para nós nesta manhã. Amém, gente? Muito bem. Então, nós vamos orar agora. 9h06. Depois da oração eu tenho um recadinho importante, viu? Para dar para vocês em relação à semana que vem. A gente vai ter algumas mudanças aí nas nossas lives a semana que vem. E eu preciso avisar vocês daqui a pouquinho. Mas antes vamos orar. Vou pedir para a Simone orar, tá? E aí você ore conosco, acompanhe conosco esta oração. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, por esta semana abençoada. Obrigado, Pai, pela oportunidade de juntos estarmos sempre aqui, Senhor, nessas manhãs, aprendendo, Senhor, a Tua palavra, que é tão maravilhosa e tão linda, Senhor, sobre a nossa vida, Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida dos irmãos. Todos os dias tem nos acompanhado, tem sido pessoas fiéis, ó Pai, que tem buscado, tem desejado, Senhor, buscar o conhecimento da Tua palavra, estar na Tua presença. Que o Senhor possa abençoá-los abundantemente, Senhor, em nome de Jesus, guardando suas vidas, abençoando suas famílias, Senhor, suprindo suas necessidades, Senhor, dando saúde, Pai, abrindo os caminhos e as portas que eles precisam. Deus, guardando, Senhor, seus corações, como foi declarado aqui na sua palavra, sobre tudo que nós devemos guardar. Ajuda-nos a guardar o nosso coração, porque dele, Senhor, procede as fontes e saídas da vida. Que possamos guardar o nosso coração, ó Deus, que possamos realmente buscar, ó Pai, ó Deus, uma vida na Tua presença. No nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua provisão, pelos livramentos do Senhor, pela renovação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque cada dia nós temos, ó Pai, recebido, Senhor, essas bênçãos do Senhor sobre nós, Pai. Oh, muito obrigado, Pai. No nome de Jesus, nós só temos a agradecer ao Senhor, meu Deus. Ó Pai, porque o Senhor tem nos dado uma vida abençoada. Nós temos sim as nossas lutas, os nossos desafios. No entanto, Senhor, nós temos sempre visto a mão poderosa do Senhor estendida sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família, Senhor. Muito obrigado, que possamos realmente, ó Deus, buscar, ó Deus, em forma de gratidão, ó Pai, Deus, trazer ao coração das outras pessoas tudo aquilo que o Senhor tem ministrado a nós.
possamos passar à frente, inculcar esta palavra maravilhosa na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos amigos, dos nossos parentes, que possamos realmente, ó Pai, declarar esta palavra maravilhosa, porque da mesma forma que nós temos sido abençoados, nós possamos abençoar a vida dos outros, Pai, no nome de Jesus. Nós entregamos, ó Pai, todas essas coisas em Tuas mãos, entregamos este dia na presença do Senhor e entregamos tudo em nome de Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém, amém, graças a Deus, né, gente? Muito bem, então temos várias pessoas aqui participando. A Marlene Rego tá com a gente, até pediu aqui oração, né? Seja bem-vinda, Marlene. A Juventina Carvalho tá com a gente, né? Quem mais aqui? Né? O pessoal tá comentando aqui, ó, o Valdemir. Nosso querido irmão Valdemir comentou aqui: a palavra do Senhor é linda e abundante em sabedoria. Isso é muita riqueza para nós. Amém? Amém. Glória a Deus, né? A Nilde Jesus está aqui, enfim. Os irmãos estão todos aqui. Olha, gente, deixa eu falar para vocês o seguinte, preste atenção. Na próxima semana, nós vamos dar uma paradinha nas lives da manhã, tá? A princípio é só a semana que vem. Na outra semana a gente retoma, tá? É que a semana que vem, a gente tá até falando de check-up aqui, né? Eu tô com um exame que eu preciso fazer, a Simone tem um exame marcado também, né? Que já há bastante tempo tá marcado que ela precisa fazer. E a gente tem outros detalhes aí que às vezes vão se acumulando, né? E a gente precisa de um tempinho para estar resolvendo essas coisas. Então a semana que vem a gente não vai ter as lives pela manhã, tá? Mas a gente vai ter as lives à noite. Então na terça-noite a gente vai ter a live de escatologia, na quinta-feira à noite o culto lá da igreja do Tucuruvi, tá? Então eu peço para vocês aí nos darem, né, essa folga, vamos dizer assim, na próxima semana, no período da manhã, tá bom? Então, na semana que vem nós não teremos as lives de manhã. No entanto, olha, preste atenção. Amanhã, sábado, amanhã às 20 horas, eu vou participar de uma live lá na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, lá de Jaçanã, tá? Nós vamos, eu, o pastor Newton, o pastor Joel e a psicóloga Marilene, nós vamos falar sobre família, né? Falar sobre temperamento, sobre família, sobre convivência familiar, tanto à luz da psicologia como à luz da palavra de Deus. Então, quem quiser participar com a gente, tá? Nós vamos estar amanhã nas redes sociais da Igreja Avivamento Bíblico de Jaçanã. Eu vou tentar compartilhar no meu Facebook também. É sábado às 20 horas. Domingo às 10 horas da manhã, culto presencial e online na igreja do Tucuruvi, tá? Então, amanhã a gente tem um compromisso, domingo a gente tem um compromisso às 10 horas da manhã, e a semana que vem, então, a gente vai ter compromisso na terça e na quinta à noite. De manhã, na semana que vem, a gente vai dar uma paradinha nas lives e, permitindo Deus, a gente retorna na semana seguinte, tá bom? Então é isso, gente. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana, tá bom? Aproveite bem aí a sua sexta-feira, sábado e domingo, tá? Aproveite bastante, esteja em comunhão com Deus, com a sua família, tá? E que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Um ótimo final de semana e até domingo de manhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Então tá, gente. Tchau. Deus abençoe.